Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos: revisar o conceito de número de oxidação NOx e as regras para o NOx, revisar conceitos de balanceamento para reações de oxirredução e para as semi-reações e praticar o conhecimento por questionamentos e atividades. E as perguntas, então, na nossa aula? Você conhece o termo oxirredução ou redox? Será que percebemos as reações de oxirredução em nossa rotina diária? Então vamos relembrar alguns conceitos para começar a nossa aula. Oxidação trata-se do processo de perda de elétrons por um átomo, grupo ou íon, resultando no ganho desses elétrons por outra espécie química, modificando assim a substância. E o NOx, que significa número de oxidação, é o número de oxidação de um elemento químico, é dado pela carga elétrica adquirida por ele em uma ligação iônica ou o caráter parcial que um átomo adquire quando faz uma ligação covalente. Então, a oxidação é o processo de perda e ganho de elétrons, que modifica as espécies químicas, e o NOx, é o número, de oxidação aí do elemento químico, que é a carga elétrica que vai aparecer aí no nosso elemento. Quando ele está na ligação iônica, a carga elétrica adquirida, ou quando a ligação é covalente, que forma compostos moleculares, é o caráter parcial que ele adquire nesse processo. Então, quais são as regras para o NOx? Então, vamos lá. Substância simples, o NOx sempre vai ser zero. Então, o que é substância simples? É quando eu tenho um único elemento químico que se repete, como N2, O2, ou quando eu tenho só o elemento na sua fase sólida, por exemplo, Na, Fe. Então, todos esses aqui são substâncias simples e sempre o NOx é zero. Agora, se eu tenho um íon e ele é um íon simples, ou seja, ele só tem um único elemento na sua formação ali, a carga é igual ao NOx. Então, o F menos 1, NOx 1, aqui é o íon flúor, O oxigênio menos 2, o NOx menos 2. Sódio mais 1, NOx mais 1, H+, o hidrogênio mais 1, NOx mais 1 e assim por diante. Agora, um íon composto, a carga vem do somatório do NOx. Então, o íon composto é quando eu tenho mais que um elemento formando esse íon, como é o caso do NH4, certo? E ele tem um maisinho aqui em cima. Significa o quê? Que na hora que eu for fazer o nosso somatório, o resultado tem que ser mais 1. Então, nesse caso, a gente tem aqui o nitrogênio participando com menos 3, que a gente descobriu através da multiplicação aqui, e o hidrogênio participando com mais 4. Então, menos 3 com mais 4 vai sobrar ainda um positivo, que é esse maisinho que está pintadinho ali. Lembrando que o hidrogênio tem um NOx fixo, que é sempre mais 1. Uma substância composta, o somatório do NOx é igual a zero. Então, se no íon composto o somatório é a carga que vai estar desenhada lá, o mais ou menos, mais 2, menos 2, aqui na substância composta, o somatório de tudo tem que dar zero. Então, por exemplo, H2SO4. Então, está lá, o oxigênio normalmente aparece com menos 2, tem 4 vezes aqui o seu índice, então ele está contribuindo ali com menos 8. O hidrogênio é mais 1, tem o índice 2, aparece 2 hidrogênios, então mais 1 vezes 2 mais 2, e aí eu transformo essa informação aqui numa equaçãozinha, Então, mais 2 com mais x com menos 8 tem que dar 0. Qual que é o valor desse x aí? 6. Posso voltar ali para conferir, Mais 6 com mais 2, mais 8, com menos 8, 0. Então, o somatório deu 0, consegui fazer, então, o NOx de todos os elementos dessa substância. Substância composta, somatório de NOx igual a 0. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. As bacteriorisas são exemplos de associação simbiótica entre bactérias e raízes de plantas leguminosas. Essas bactérias fixam o nitrogênio atmosférico, transformando-o em amônia. Descreva a alteração sofrida no NOx do nitrogênio nessa reação. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, o N2 é uma substância simples, portanto, o NOx é 0. E aí a gente tem lá o NH3 para a gente descobrir como que vai ser essa modificação, né? Então, o nitrogênio aqui, desculpa, o hidrogênio vale mais 1, tem o índice 3, então mais 3, né? Para fazer a soma aqui, qual que é o valor que eu devo ter no nitrogênio para que a soma dê 0? Então, o nitrogênio vai aparecer aqui com menos 3. O NOx do N variou de 0, que ele era substância simples, né, o N2, para menos 3, portanto, sofreu o processo de redução. Lembrando ali que a gente está falando, né, está recebendo os elétrons, que são cargas negativas, e o número diminuiu de 0 para menos 3, sofreu redução. Vamos falar agora aqui das nossas reações químicas, vamos lembrar do conceito, né? Então, denomina-se por reação química toda transformação sofrida por um material e sua constituição, ou seja, quando os átomos que compõem sofrem rearranjo para formar novas substâncias. Uma reação química é também chamada de fenômeno químico, isso é, quando a natureza ou a composição da matéria é alterada, formando uma nova substância. As reações químicas têm sua organização baseada na existência de reagentes e produtos finais, conforme a gente representa aqui. Então, reagente, seta, produto. Início da reação, começamos com reagentes e no final terminamos tendo produto. A seta em uma reação ou equação química equivale ao sinal de igual em uma equação matemática. Por isso, quando a gente faz o balanceamento, a gente está sempre equalizando, né? Deixando as quantidades iguais dos dois lados. E a gente costuma ler a seta com a palavra formando, né? Então, os reagentes formando os produtos. Então, as reações de oxirredução são aquelas que ocorrem mediante a transferência de elétrons, ou seja, uma substância química perde e outra ganha elétrons simultaneamente. Dessa maneira, a substância que perde elétrons sofre oxidação e a substância que ganha elétrons sofre redução. Por isso, tem-se reações de oxirredução ou redox. E a gente pode ter, né, um esquema para descrever elas desta forma aqui, ó. Então, oxidação, perde elétron, aumenta a NOx. Perdeu carga negativa, perdeu o menos, vai ter o NOx com um valor mais alto, maior. Na redução, ele ganha o elétron, então ele ganha carga negativa e vai diminuir o valor do seu NOx. Essa é uma telinha interessante para que você tenha copiado aí no seu caderno pelo menos uma vez. Quem é o agente redutor, então? O agente redutor, ele sofre a oxidação, certo? Ele provoca a redução lá na outra espécie. É ele que vai perder o elétron e é ele que vai ter o seu NOx aumentado. Já o agente oxidante é o que sofre a redução, vai provocar a oxidação lá na outra espécie. Vai ganhar o elétron e vai diminuir o seu NOx. Tá? O método do balanceamento químico através da oxirredução é uma forma de usar esse conhecimento aí das reações de oxirredução para facilitar o processo do balanceamento. Quando a gente tem reações, né, bem complexas, né, muitas fórmulas, muitos elementos aparecendo, a gente tem que lançar mão de outras tentativas para fazer o balanceamento. Então, é um método que busca balancear por meio da igualdade entre o número de elétrons transferidos, ou seja, elétrons perdidos e ganhos durante o processo químico. O método de oxirredução, né, ou redox, segue alguns passos para que ele funcione direitinho. Então, o primeiro passo é determinar o NOx de todas as espécies envolvidas na reação química. Então, você vai lá olhar a sua equação química, vai escrever em cima dela o NOx de todo mundo que participa. Lembrando que quando eu tenho substância, né, o somatório do NOx é 0, substância simples, NOx 0. No segundo passo, é determinar a variação, que a gente chama de delta NOx, né, das espécies que sofreram oxidação e redução, e para o cálculo a gente vai sempre colocar, né, o NOx maior menos o NOx menor, a fim de que ali apareça sempre um número positivo, né, ganhou tantos elétrons, perdeu tantos elétrons. O passo 3 é inverter os valores, e o 4 é determinar os coeficientes restantes através do método das tentativas. Então, vamos observar essa equação química, né? Para sabermos se é uma reação de oxirredução ou redox, é preciso determinar o NOx para todas as espécies químicas, identificar se houve variação. Então, fazendo o primeiro passo, determinar o número de oxidação, o NOx, para cada espécie química.
Então eu venho aqui na minha reação, né, bem grande, vou olhar cada um dos elementos e observar o NOx. Então o K é mais 1, o M aqui é mais 7, O menos 2. O H mais 1, o Cl menos 1. Aqui K e Cl mais 1 menos 1. Agora eu estou vendo aqui que o N, né, antes lá no reagente era mais 7, aqui ele apareceu com mais 2. Por quê? Porque para esse somatório aqui dar zero nessa substância, eu preciso que ele, né, contribua com mais 2. Aí o cloro, substância simples, NOx 0. Opa, o cloro lá, quando ele estava junto com o H, ele tinha menos 1. Então teve uma modificação aqui e depois lá o hidrogênio e o oxigênio aparecem de novo e os valores são iguais, né? Tanto lá nos reagentes quanto ali nos produtos. Estou olhando o NOx que está desenhado aqui embaixo. O segundo passo é determinar a variação delta-NOx das espécies que sofreram oxidação ou redução, usando o cálculo, né, NOx maior menos NOx menor. Então, observar aqui, de mais 7 o Mn aqui foi para mais 2, redução diminuiu o NOx, mais 7 foi para mais 2. E o Cl, que era menos 1, oxidou, aumentou o NOx. Então, menos 1 ele foi para 0, né? O número aumentou do NOx. Aí, quem que é o agente oxidante? O agente é a substância toda que está lá na parte dos reagentes, aonde está presente o elemento que sofreu o processo, certo? Nesse caso aqui, de redução, né? 7 menos 2, o delta-NOx, 5. Há somente um átomo de Mn, né? Tanto aqui quanto lá na outra substância. O agente redutor, o HCl, né? A gente estava olhando lá para o cloro, certo? De 0 para menos 1, então ele teve uma variação, né, de 1, mas aparecem 2, né? 2 átomos de cloro do lado dos produtos. Então é preciso multiplicar o resultado do NOx por 2, né? Pois a gente tem sempre a preferência pela maior atomicidade, certo? Então ele estava Cl sozinho aqui lá no HCl e a outra substância era Cl2, por isso estou fazendo a multiplicação aqui. O terceiro passo é inverter os valores da variação, certo? Então eu vou inverter os valores aqui, o 5 e o 2, que são os deltas que nós achamos. E o passo 4 é a determinação dos coeficientes pelo método das tentativas. Então eu estou colocando aqui o 2 para o coeficiente dessa substância e o 5 para o coeficiente lá da outra substância. E os demais eu vou no método das tentativas para equalizar. Sabendo 2 valores, fica mais simples achar as tentativas do que começar nas tentativas do zero, né? Ao completar o balanceamento por oxirredução, finaliza-se com o balanceamento pelo método das tentativas, no qual a quantidade de átomos do lado dos reagentes é igual à quantidade dos átomos do lado dos produtos. E o balanceamento, então, das semi-reações como sendo a representação individual do processo de oxidação ou de redução. Uma reação de oxirredução ela pode ser entendida como a soma das duas semi-reações devidamente balanceadas. Então, nas semi-reações, a gente vai olhar só, né, para os elementos que tiveram a modificação ali de ganho e perda de elétrons. Então, a semi-reação de redução mostra reagente e produto que participam da etapa de redução. Nesse caso, o número de elétrons é representado antes da seta. Quando é uma semi-reação de oxidação, vai aparecer quem? Os reagentes e produtos que participam da oxidação. E nesse caso, o número de elétrons vai aparecer depois da seta, após a seta. Na aplicação do método das semi-reações de balanceamento, segue os mesmos 4 passos utilizados para o método do balanceamento por oxirredução. Então aqui a gente está olhando, né? Não precisamos colocar aqui o valor dos NOx, já está aparecendo aqui, a gente está vendo quem que está modificando, tá? Então analisando essa equação, primeiro passo. Então o Fe mais 3 passou a mais 2, então sofreu o processo de redução. O Sn era mais 2, passou para mais 4, sofreu oxidação. Então, a semi-reação de oxidação, né, do Sn aqui com os elétrons após a seta, o número dos elétrons perdidos, e a semi-reação de redução do ferro aqui com o elétron antes da seta. Então, a gente vai calcular o delta-NOx, observamos aqui, né, de 4 para 2 teve um total de 2 perdidos, e o ferro de 3 para 2 teve um total de 1 elétron ganho.
Para que haja igualdade entre o número de elétrons perdidos e ganhos, é preciso multiplicar a semi-reação de redução por 2, pois o balanço nesse momento está 2 para 1. Então, se ele perdeu 2 elétrons, tem que receber 2 elétrons também, né? A quantidade de elétrons deve ser igual no processo aqui das semi-reações. Feito isso, então, a gente vai fazer, né, a mudança ali dos nossos valores, né, adequando o coeficiente a partir do número de elétrons, e aí a gente coloca os valores, né, que nós achamos durante o delta Nox, de forma invertida. A determinação dos coeficientes pelo método das tentativas. Então, colocando os coeficientes aqui, com os elétrons adequados, a gente vai eliminar, né, os elétrons, porque eles não fazem parte da nossa reação inicial, a gente tem os coeficientes, né, 2 aqui para o F e 1 para o SN aí nos dois lados. Vamos fazer a atividade 2 agora? Olha só. Sabe-se que o cobre metálico reage com o ácido nítrico diluído e produz o óxido de nitrogênio 4, água e um composto iônico no qual o cobre tem seu maior número de oxidação dentre os dois mais comuns. Formule e ajuste a equação da reação entre o cobre e o ácido nítrico diluído. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, o primeiro passo é transformar, né, as palavras que ele colocou ali, o parágrafo, numa equação química. Então, a gente tem o cobre mais o ácido, formando, né, o óxido, o composto ali onde o cobre apresenta o seu número de oxidação e a água lá no finalzinho. E aí, o primeiro passo, então, para fazer o balanceamento. Determinar o número de oxidação. Então, eu vou lá e coloco o NOx para todas as substâncias. Então, o cobre, substância simples, NOx 0. Aqui, né, o somatório, considerando, né, as multiplicações dos índices para que o somatório esteja certo.
Aqui em cima eu estou colocando o NOx somente da substância, somente do elemento, sem considerar ali a sua multiplicação do índice. E aí a gente vai observar a variação da oxidação e da redução e, na sequência ali, o delta NOx. Então, o nosso cobre aqui, que era 0, foi lá na substância dos produtos, apareceu com mais 2, né? Então, oxidação e o delta NOx 2. Aqui a gente tem, né, o valor de mais 5, né, reduzindo para mais 4 no nitrogênio. E o delta NOx, então, teve uma variação de 1. Agora a inversão dos valores, né? Então o O2, né, delta NOx 1, esse será o coeficiente do CuNO32, né, no processo da inversão. O CuNO32 teve a variação ali de 2 e esse será o NOx do NO. Então esse vai lá para cima e o outro aqui para baixo. E aí a gente vai colocar os valores que a gente descobriu aqui. Então 1 para o NO2 e 2 para o CuNO32. Tendo esses dois valores aqui, a gente vai o balanceamento por tentativas, né, buscando fazer essa equalização das quantidades. Então ficou o coeficiente 1, 4, 2, 1 e 2 e está balanceada a nossa reação. O que nós estudamos na aula de hoje? Revisamos o conceito de número de oxidação, o NOx, e as regras, né, para o NOx. Revisamos o conceito de balanceamento nas reações de oxirredução e também nas semi-reações. E praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!